que é a última semana do nosso mês, vamos revisar tudo que vimos com a história. Nós iremos nessas duas aulas treinar e rever os assuntos estudados, abordando a história passo a passo. Vamos lá? Nós vamos usar a história da raposa e da uva, porque começamos a estudar com essa história no grupo de iniciantes há algumas semanas atrás. Porém, não demos continuidade, então será muito interessante se todos puderem acompanhar, revisar e aprender juntos. A primeira coisa que precisamos ver é o nome da história. Se você já conhece alguma dessas palavras, que legal! Se você não conhece, hoje é o momento de aprender, tá? E o nome da nossa história é Yowuwapodo. Yowuwapodo. Yowu é esse animalzinho que estamos vendo aqui ao lado. E podo, aspirado, podo, é o nome da fruta que nós vemos aqui ao lado. Vejam que são dois substantivos. Yowu, podo. Quando queremos unir substantivos, podemos usar algumas partículas conectivas. Nesse caso, foi usado wa. Como nós não concluímos ainda o estudo de partículas, mesmo nos nossos grupos mais avançados, nós não vamos entrar nessa explicação, pelo menos durante essa semana, nessa história. Quando tivermos apresentado todas as partículas para os grupos mais avançados e as aulas estiverem aqui no aplicativo, aí sim podemos fazer as pausas e explicar por que aparecem cada uma delas. Mas desde então, entendam que o A é uma partícula que vai unir dois substantivos. É como se ela tivesse a função do E. É como se eu quisesse unir raposa e uva. Já vimos então que a nossa história vai tratar da raposa e das uvas. Os grupos intermediários chegaram a ver como formar o plural em coreano. Mas essa aula não chegou a ficar disponível no nosso app. Por quê? Porque nosso app só saiu em fevereiro. Então, nós vamos apenas relembrar rapidamente a questão do plural em coreano, já que vocês podem lembrar desse detalhe e ficar na dúvida. Mas apenas de maneira bem rápida, tá? Só para não deixar essa informação de um assunto que já aprendemos em interações, mas não temos em videoaula ainda, passar despercebida, passar sem o devido comentário. Já que estamos começando a história lendo o título, e no título nós temos dois substantivos, Yowu, Podo. Nós podemos então tentar formar o plural dessas palavrinhas, desses substantivos, com o 들. Vocês já devem ter visto em alguns dramas, em algumas músicas, essa partícula. Porém, não devem ter prestado atenção na função dela. Ela é anexada aos substantivos para tornar eles plurais. Só que nem sempre usamos essa partícula. Poderíamos usar 여우들 e poderíamos também colocar 포도들. Uvas, no plural, agora acabei de dizer, e raposas, no plural, como disse agora há pouco. Porém, na nossa história, nós vamos perceber que trata-se apenas de uma raposa, especificamente, e das uvas, especificamente. Não estamos falando na história apenas de uma uvinha só, mas sim das uvas. Vamos ver a história, vamos continuar lendo para perceber isso no contexto. E mesmo assim, quando falamos podo, não acrescentamos o 들, ou seja, ele é opcional. Nós não precisamos necessariamente colocar o 들, já que temos o contexto para nos ajudar. Vamos ler a história e vamos perceber no contexto, com as informações passadas, que trata-se apenas de uma raposa e das uvas. E a história começa assim. 배고픈, 배고픈, 배고픈. Se eu estou com fome, eu posso dizer 나 배고픈. Também posso dizer 나 배고파. Mas também posso dizer mais formal 저 배고파요. 저 배고파요. E tudo isso tem o mesmo significado. Eu sinto fome, eu estou faminto, eu estou com fome. Vejam que no primeiro momento
nós usamos a linguagem informal. Quando queremos dizer eu, de maneira informal, nós dizemos na, em coreano. Mas se formos tentar falar de forma mais formal, mais polida, nós vamos trocar esse na por cho, que também significa eu, porém é usado em contextos mais formais. Ou seja, eu posso dizer na 배고파, mas também posso dizer 저 배고파요. 배고파요. Vejam que nós acrescentamos yo no final do 배고파. Esse yo transforma o nosso verbo em algo mais polido, mais formal. Então, geralmente, quando eu digo algo terminando em yo, geralmente nós temos que usar a frase toda de forma formal. 저 배고파요. 나 배고파. E o significado é o mesmo. Fazendo aqui um link também com relação a esse verbo. 배고프다. Estar faminto, estar com fome. Lembrando, os grupos mais avançados vão entender que existe uma classificação para os verbos em coreano que não existe em português. Ou seja, essas duas palavrinhas, estar faminto, esses dois termos se transformam em um só. Em português, estar, verbo, faminto, adjetivo, nós fazemos em coreano 배고프다. Estar faminto, em uma palavra só, em uma única expressão. E isso é característica da gramática coreana. Existe esse tipo de verbo na gramática coreana. 배고프다. Nós vamos ver também em outras histórias outros verbos, como por exemplo, 예쁘다 significa ser bonita. Veja que temos aí a ideia do verbo ser mais um adjetivo. Então, em português, nós separamos ser, verbo, adjetivo, bonita. Mas em coreano, não. Verbos descritivos que descrevem alguém ou algo, eles seguem esse formato de unir palavras que em português seriam separadas, mas em coreano não funciona assim. Então, 예쁘다, 배고파, 심심하다, 툭툭하다, ser inteligente. São verbos descritivos que englobam essas duas ideias, do verbo junto com o adjetivo. Mas voltando para a nossa história, nós começamos lendo o título 여우와 포도. Entendemos agora que são dois substantivos, 여우, raposa, 포도, uvas. E nós unimos esses dois substantivos com uma partícula, um conectivo, que teria essa função do e. Nesse caso, vamos usar wa. Mais à frente, quando explicarmos todas as partículas nas videoaulas do nosso app, aí sim podemos aprofundar o estudo dessas partículas. Mas por enquanto entendam que esse wa significa apenas um e em português. 여우와 포도, a raposa e as uvas. Agora, no início da história, já vimos também o significado desse 배고픈. 배고픈 여우, olha, 여우 é a nossa raposa, ou seja, nós estamos qualificando, caracterizando o nosso substantivo raposa. Lendo então, 배고픈 여우가. Vejam que temos várias palavras aí. Será que a gente consegue identificar o significado de alguma delas? 배고픈, já sabemos. 여우, já sabemos. Então vamos relembrar aqui o uso da partícula ga. Isso estou dizendo para os grupos intermediários, tá? Os grupos iniciantes vão conhecer a função dessa partícula. E a função dela é indicar o sujeito na frase. Então, se eu digo 배고픈 여우가, dentro daquela variedade de palavras, quem é o sujeito? Mas em coreano nós temos. Por isso que é comum frases terem uma estrutura quando alguém fala, mas aí quando outra pessoa fala, a frase muda a sua estrutura, ele muda de lugar as palavras. Por quê? Porque as partículas sempre vão estar ali acompanhando. Então, fica fácil entender quem é o sujeito, quem é o objeto, quem é o verbo. Se eu coloco esse ka, significa dizer que essa partícula ka está ali para marcar quem é o sujeito na minha frase.
Muito legal, né? Em português nós não temos esse tipo de partícula com essa função. Nós não temos uma expressão, uma palavrinha, uma sílaba, uma partícula mesmo em frases que estão ali para indicar. Sendo assim, de maneira mais geral, sabemos que ka é uma partícula e ela indica sujeito. Então, quando eu digo 배고파냐고 ka, meu sujeito é a raposa faminta. Meu sujeito é 배고파냐고. 배고파냐고 ka. Seguindo, temos mais uma frase. 길을 가다가. 길을 가다가. Olha só, mais uma palavrinha aí pra gente conhecer, se a gente não conhece. Gil significa caminho, estrada. Ao lado desse gil, nós temos uma partícula. Essa é uma partícula de objeto. Quando vimos na frase, saberemos que o que está pertinho dela, o que vem antes dela, é o objeto da frase. Então, 길을 가다가, 길 é a estrada. A história quer nos dizer que uma raposa faminta 배고파냐고 가, 길을, o caminho, 가다가, 가다, ir, no infinitivo. Se eu dissesse 배고파냐고 가, 길을 가요, o significado seria uma raposa faminta vai pelo caminho no presente, 가요, presente. Mas não temos essa estrutura aí. Temos 가다가. E aí é uma pegadinha. Nós ainda não aprendemos o suficiente para isso, mas vamos esclarecer aqui, tá? 가다가. Ka vem do verbo ir, mas ele está conjugado. Então, retira o tá, que indica que o verbo está no infinitivo. Kada. Retira o tá, porque o nosso verbo ele vai ser conjugado, ele não vai ficar mais no infinitivo dentro da frase. Ka. Se eu apenas digo ka, esse verbo ele está no presente de maneira informal. Lembram que falamos sobre na, 배고파 e também 저, 배고파요. Então percebam que quando usamos esse yo, fica mais formal. Quando não usamos, é mais informal. Então, nós temos aí o ka, tiramos o tá, que indicava o infinitivo desse verbo, indicava que esse verbo estava na forma infinitiva, mas agora vamos conjugá-lo numa frase e colocamos esse verbo ali sem esse infinitivo. Agora vamos colocá-lo conjugado. Eu posso dizer no presente ka, vou, mas também posso dizer kayo, acrescentando o yo. Lembram? 나 배고파, informal. 저, formal, 배고파요. A mesma coisa com o verbo 가, vou, vai, vamos. Serve para todos os pronomes, mas também 가요, posso dizer também. Só que essa forma é mais polida, mais formal. Então, vejam aí que o verbo é 가다. Tiramos o da, ele não está mais no infinitivo, ok? E está ali colocado de uma forma informal, ka. Se eu apenas digo ka, eu estou dizendo no presente. Uma raposa faminta vai pelo caminho. Mas existe uma expressão colocada depois do verbo, que é taga. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que esse taga, quando é usado anexado a um verbo, indica que esse verbo está acontecendo. É uma forma semelhante ao nosso gerúndio, tá? De maneira mais geral aqui, porque não entramos ainda no assunto de verbos em específico. Mas entendam que esse taga, juntinho do verbo ka, que está ali informal e está no presente, quando se une à expressão taga, que dá a ideia de continuidade acontecendo naquele momento, nós vamos entender que não é apenas uma raposa faminta vai pelo caminho, mas essa ação ela está acontecendo. Ka vai, mas quando eu acrescento o ka, taga, a ideia é de que a ação está em andamento, está acontecendo. Então eu não vou entender a frase como uma raposa faminta vai pelo caminho, mas sim acontecendo, uma raposa faminta está indo pelo caminho. Vai indo pelo caminho. Então essa expressão ka mais taga nos
nos dá a ideia da continuidade da ação. E o caminho é o objeto desse verbo. Vai indo, está indo, a ação está se desenvolvendo em função de um objeto, pelo caminho, no caminho. Agora, lendo a frase completa, 배고파냐오가 길을 caminho 가다가. O verbo ir em andamento, acontecendo. Uma raposa faminta indo pelo caminho. 나무. Conhecem essa palavra? Até o grupo iniciantes, o grupo B, conhece, porque nós fizemos uma atividade em que tínhamos imagens e aprendemos alguns nomes de substantivos em coreano. 나무, árvore, árvore. Quando eu digo 포도나무, eu estou dizendo uma árvore de uvas. E qual o termo em português mais adequado para dizer árvore de uvas? Uma parreira. É questão de interpretação. 포도나무, uma árvore de uvas. Para nós temos uma palavra para isso que é parreira. 포도나무를. Pronto, agora vamos parar aqui para fazer uma análise. 포도나무를. Veja que temos 를. 를 é outra partícula. É legal porque os grupos iniciantes vão ter um pouco de noção com relação a textos, a pequenas frases. Eu espero que em breve vocês estejam prontos para a gente começar o estudo da gramática, tá? Por isso, as últimas semanas de cada mês serão interessantes para vocês acompanharem, aprenderem pronúncia, aprenderem significados, aprenderem um pouquinho de gramática e o pessoal do grupo intermediário revisar tudo que vimos até agora. Vamos voltar para a história? 포도나무를. O 를, como eu estava dizendo, é uma partícula também. A função dessa partícula é indicar quem é o objeto na frase. Mas o que é objeto? Objeto é aquilo que sofre a ação do verbo. Quando temos um objeto numa frase, temos que encontrar o verbo. Querem um exemplo? Em português nós dizemos eu bebo água. Eu bebo água. Se eu digo eu bebo, eu é o sujeito, bebo é o verbo. O meu verbo beber exige um complemento. Quem bebe, bebe alguma coisa. Então, água é o objeto do meu verbo. É o que vai complementar o meu verbo. Em coreano, nós precisamos fazer a mesma coisa. Colocar o nosso verbo e colocar o objeto, se ele requerer, claro. Então, se nós vemos aí, 포도나무를, esse 를 indica que 포도나무 é o objeto. Vamos encontrar o verbo? Ele vai vir logo em seguida. Vamos já explicar a estrutura da frase em coreano para quem ainda não conhece e relembrar para quem já sabe. 발견했어요. 발견했어요. O pessoal do grupo intermediário vai perceber aí sutilmente que nessa estrutura 발견했어요, nós temos o verbo fazer, o verbo 하다 em coreano, conjugado no passado, 했어요. Nós ainda não entramos em verbos, então apenas um linkzinho aqui com o que já vimos, com alguns verbos que chegamos a ver em atividades, em textos. Então dá para dar uma relembrada aí, bem sutil, bem tranquila, do verbo fazer, 하다, 하다. E quando conjugado no presente, 해요. Quando conjugado no passado, 했어요. O pessoal do grupo iniciante, não se preocupe, tá? Vocês vão chegar lá, a gente vai ter aulas sobre todos esses assuntos. Vamos apenas fazer dessa semana final do mês um momento de acrescentar vocabulário, de ter contato com algumas palavrinhas que não conhecíamos, tentar começar a abrir os nossos olhos para estruturas gramaticais, porque com certeza eu sei que vocês não vão parar onde estão, vocês vão até o final, não é? Então é muito legal que a gente consiga ter contato com o idioma a partir de outras perspectivas, tentar aprender também de outras formas, não ficar naquele padrão. Semana que vem nós voltamos com as aulas com mais conteúdos normais, tá bom? Agora vejam só, quando eu falo 발견했어요, já vimos aí que nessa estrutura tem a ideia do verbo fazer, no passado, fez, 했어요, 발견,
significa descoberta. Quando eu digo 발견했어요, e agora o pessoal do grupo intermediário vai lembrar, porque nós vimos estruturas de substantivo independente, mais a partícula 을, mais o verbo 하다. Lembram, gente? 사인을 해요. 사인해요. Esse tipo de verbo é um verbo composto. 발견했어요. Como vimos também, 사인했어요 ou 사인을 했어요. Aí já muda um pouquinho, já temos outra estrutura. Substantivo independente, partícula de objeto e verbo 하다. Mas, na história, nós temos a opção de usar o verbo composto. 발견했어요. Lembram disso? Olha que legal a gente quando vê assim isso numa história, né? Num diálogo. Perceber que isso realmente acontece. Vejam que na história, 발견했어요 estão unidos e não existe uma partículazinha ali interferindo no meio. Esse é um ótimo exemplo de verbo composto. Então, o nosso verbo composto descobriu. Do que mesmo? Porque quem descobre, descobre algo. E aí nós vamos encontrar o objeto da frase. Onde ele está? Ele está marcado pela partícula 를, nesse caso. Nossa frase ficou então assim. 포도나무를 발견했어요. Para fechar aquela comparação com relação à partícula 를, que indica o objeto, 포도나무를 발견했어요. Descobriu uma árvore de uvas, um pé de uvas, uma parreira. Vejam que coisa, hein? O pessoal do grupo de iniciantes vai achar estranho essa estrutura, essa ordem das palavras, porque primeiro temos o sujeito, ok, em português também começamos com o sujeito. A raposa faminta. Depois, em português, normalmente colocamos o verbo, descobriu, e depois é que colocamos o que ela descobriu, o objeto do verbo. Uma parreira, um pé de uvas. Já em coreano, essa estrutura é alterada. E nós vamos falar primeiro, claro, o sujeito, 배고파냐가, depois o objeto, ou seja, nosso objeto, que em português ia lá para o final, ele vem para frente do verbo, ele vem antes do verbo. Em coreano, essa é a estrutura. Por isso que nós dizemos que é uma estrutura SOV. Sujeito, objeto e verbo. Em português, nós temos a estrutura sujeito, verbo, objeto. SVO. Mas, voltando para a história, aí ela vê as uvas na parreira e fala: "Oh, 맛있겠다." Olha só, vamos separar aí, porque temos palavrinhas que têm significados quando estão sozinhas e juntinhas formaram uma expressão. 맛, 맛, significa gosto, sabor. Vocês vão lembrar da expressão 맛있다, 맛있다, que significa ter gosto, ter sabor. E tá é o verbo ter. Então, quando eu digo 맛있다, eu estou dizendo que algo tem sabor, tem gosto, é gostoso. Mas aqui nós não temos 맛있다, nós temos 맛있겠다. No meio, incluímos aí o get. Esse get é uma partícula. Nenhum dos três grupos estudou isso ainda. Nós vamos ver essa partícula quando estivermos estudando verbos. Por quê? Essa é uma partícula que dá a ideia de suposição. Se a partícula get não estivesse aí, nós leríamos 맛있다. Tem sabor, é saboroso. Tem gosto, é delicioso. Mas nós incluímos aí get. E foi bem no meio do verbo estar. O que é que vai acontecer? A ideia desse verbo não é mais de ter, com tanta certeza. E essa expressão não vai ter o sentido de é saboroso, é delicioso, tem sabor, tem gosto. Mas sim, parece ter sabor, parece ter gosto, parece ser saboroso, parece ser delicioso. Então esse get aparece aí porque eu quero expressar que algo parece ter sabor, parece ser saboroso, que são as uvas. Quando ela diz 맛있겠다, isso significa parece ter sabor,
Em português, adaptando, né, para que a gente consiga interpretar melhor o texto, seria parece delicioso ou parecem deliciosas. 여우가 포도를 봐요. 여우가 포도를 봐요. A raposa 봐요. O verbo ver, 보다. Quando a gente conjuga, 봐요. Olha o yo para deixar formal. Isso é só de forma introdutória, tá, gente? Não se sintam pressionados. Nós vamos ter o nosso momento de estudar gramática de maneira detalhada. Então, vocês que são dos grupos de iniciantes, só vejam isso e tentem retirar o que for necessário e essencial para vocês. Por exemplo, 보다 é o verbo ver. Nós também vimos 길, estrada. Nós vimos 나무, árvore. Vimos 포도나무, parreira ou pé de uvas. Estamos vendo agora também 맛있겠다, uma expressão para dizer parece delicioso. E ainda vimos também 맛, que sozinho significa sabor, gosto. Quando falamos 맛있다, 있다 é o verbo ter. 맛있다 tem sabor. Domingo agora teremos as nossas avaliações. Eu falo avaliações, mas é uma avaliação de você para você mesmo. Tente observar os seus pontos fracos, aquilo que você teve mais dificuldade, para que a gente consiga melhorar, tá? Vamos tentar, nas videoaulas seguintes, tratar de pontos que geraram maior dúvida, maiores erros, tá? E fechando nossa história, ela ainda diz assim: 먹고 싶어, 먹고 싶어. 먹어 é o verbo 먹다. Lembram que falamos agora há pouco do verbo 가다? 가다 é o verbo ir no infinitivo. E a nossa raposa, ela diz 먹고 싶어, 먹고 싶어. Primeiro é interessante a gente saber a função, o significado do verbo 싶다. 싶다, primeira coisa, patim p. Patim p. Sucedido de consoante, nós vamos ler com o som de P curtinho. 싶다. E a consoante seguinte reforça um pouquinho, né? 싶다. 싶다 é usado com outros verbos para indicar que desejamos fazer algo. Por exemplo, 먹고 싶다, como nossa raposa disse, significa eu quero comer, eu desejo comer. Então, esse 싶다 expressa um desejo, um anseio, um querer por alguma coisa. Em praticar uma ação, por exemplo, 먹고 싶다, querer comer, quero comer, no presente. Conseguimos então ler a primeira parte da nossa historinha. Na semana que vem a gente continua, retomando essa frase para relembrar o que aprendemos e dando sequência. Mas vamos deixar aqui 3 perguntas, uma para o grupo A, uma para o grupo B e uma para o grupo C. E a resposta de vocês eu vou aguardar no privado, tá bem? Vejam só quais são as perguntas. Para o grupo A, eu gostaria que vocês tentassem pronunciar essa frase. Veja que ela tem patins duplos e nós precisamos praticar, não é? Vocês conseguiram assistir até a aula 3, aprendendo um pouquinho sobre o uso do patim duplo, a pronúncia dele, sucedidos de vogais e começamos a ver sucedidos de consoantes. Então não vai ser difícil pronunciar essa frase. Vou aguardar vocês me mandarem isso no privado, tá? E o grupo B também tem uma frase, olha só, porque nelas temos os patins que estudamos até agora. Eu tenho certeza que vocês conseguem. Vou aguardar, hein? E para o grupo C, para fechar, nós vamos deixar uma pergunta. Nossa última aula, que foi postada há pouco tempo, trata da partícula B, para indicar posse. Então, tentem responder a essa perguntinha. Como dizer a uva da raposa em coreano? Essa é a pergunta para vocês. Vamos deixar em aberto e eu aguardo que vocês tentem responder no privado, tá bem? Não é difícil. Vamos tentando, vamos aperfeiçoando que a gente chega lá. Por hoje é só. Nossa videoaula termina aqui. Mas nos vemos na quinta-feira para dar continuidade à nossa história e ir revisando o que vimos até agora, já que domingo teremos o primeiro momento em que poderemos testar o que aprendemos e receber um feedback por isso, para poder acompanhar cada um de vocês e ver se nosso projeto tem dado certo, tá bem?
Foi muito legal essa experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado.